O poder de falar com Deus pela manhã está em reconhecer que antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa, antes de qualquer problema, Ele precisa ser o primeiro a ouvir a nossa voz, e nós precisamos ouvir a sua. Quando abrimos os olhos e a primeira coisa que fazemos é entregar o nosso coração a Deus, estamos declarando que confiamos mais na sua capacidade de cuidar de nós do que na nossa própria força para resolver tudo sozinhos. A palavra nos ensina, em Salmos capítulo 46, versículo 5, que Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Percebe a promessa linda que há aqui? Desde o raiar da alva, desde o primeiro clarão da manhã, Deus já está pronto para nos ajudar, para nos fortalecer, para acalmar o que está agitado dentro de nós. Muitas vezes, o nosso coração está acelerado, porque carregamos sozinhos fardos que nunca foram nossos para carregar. Preocupamos-nos com o futuro que ainda não chegou, remoemos o passado que já se foi e esquecemos que Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 34: Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Falar com Deus pela manhã é dizer: Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos, com tudo o que ele contém, com todos os desafios que virão, porque sei que tu vais comigo e nada pode me separar do teu amor. Esta oração que faremos juntos agora é um bálsamo para a alma cansada, é água fresca para o espírito sedento, é o óleo que acalma as águas revoltas do nosso interior. Quando oramos com fé, algo sobrenatural acontece. A paz de Deus, que não depende das circunstâncias externas, começa a governar o nosso coração. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno e misericordioso, nós vimos até a Tua presença nesta manhã, com corações que precisam de Ti. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que sem a Tua paz não há tranquilidade possível neste mundo agitado. Senhor, neste momento paramos diante de Ti, deixamos de lado todas as pressas, todas as ansiedades e simplesmente nos entregamos ao Teu cuidado amoroso. Tu conheces cada batida acelerada do nosso coração, cada pensamento perturbador que passou pela nossa mente durante a noite, cada preocupação que já tentou roubar a nossa paz hoje. Pai, pedimos que neste exato momento a Tua mão poderosa toque o nosso peito e traga a calma que só Tu podes dar. Que o Teu Espírito Santo sopre sobre nós como uma brisa suave que acalma as ondas do mar. Senhor, Tu disseste em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pai, nós reclamamos esta promessa agora mesmo. Declaramos que a paz de Jesus Cristo está enchendo o nosso ser neste momento, expulsando todo medo, toda ansiedade, toda inquietação. Acalma, Senhor, acalma o que está agitado dentro de nós. Senhor, muitos de nós acordamos hoje com o peso de situações que parecem não ter solução. Problemas financeiros que nos tiram o sono, relacionamentos quebrados que machucam a alma, enfermidades que fragilizam o corpo, decisões difíceis que precisam ser tomadas. Pai, nós colocamos tudo isso aos Teus pés neste momento. Cada dívida, cada conta a pagar, cada necessidade material, nós entregamos nas Tuas mãos de provisão. Tu és Jeová Jireh, o Deus que provê.
E confiamos que não nos faltará o necessário, porque tu cuidas até dos pássaros do céu e das flores do campo. Se tu vestes a erva que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a nós, teus filhos amados. Acalma o nosso coração em relação às finanças, Senhor. Ajuda-nos a confiar que tu abrirás portas que nenhum homem pode fechar, que enviarás recursos de lugares inesperados, que a tua provisão chegará no tempo certo. Liberta-nos da ansiedade que paralisa e dá-nos a fé que move montanhas. Que possamos descansar, sabendo que o Deus do universo é também o Deus da nossa casa, das nossas contas, das nossas necessidades diárias. Pai querido, traz paz também aos nossos relacionamentos. Quantos de nós carregamos mágoas, ressentimentos, palavras não ditas, perdões não concedidos? Senhor, há casamentos que estão à beira do abismo, pais e filhos que mal se falam, amizades que foram rompidas por mal-entendidos. Deus, tu és o restaurador de relacionamentos, o que une o que estava separado. Pedimos que nesta manhã tu toques cada relacionamento que está ferido. Onde há orgulho, traz humildade. Onde há dureza de coração, traz sensibilidade. Onde há mágoa profunda, traz a graça do perdão. Senhor, ajuda-nos a perdoar como tu nos perdoaste, a amar como tu nos amaste, a ter paciência como tu tens conosco. Acalma os corações que estão magoados, cura as feridas emocionais que sangram em silêncio, restaura a comunicação onde há apenas silêncio frio. Que hoje possamos estender a mão para quem nos feriu, pedir perdão a quem ofendemos, reconstruir pontes que o orgulho derrubou. Dá-nos a coragem de dar o primeiro passo, Senhor. Senhor, queremos entregar a Ti também a nossa saúde nesta manhã. Há entre nós quem acorda com dores no corpo, com enfermidades crônicas, com diagnósticos que assustam, com tratamentos longos pela frente. Pai, tu és o Deus que cura, Jeová Rafá, o Senhor que sara. Estendemos a ti cada corpo enfermo, cada órgão que não funciona bem, cada célula que precisa de restauração. Toca com o teu poder curador, Senhor. Que a tua mão se estenda sobre cada doença e traga saúde plena. Para aqueles que hoje enfrentam dores, dá alívio sobrenatural. Para aqueles em tratamento, que os remédios façam o efeito esperado e que os efeitos colaterais sejam mínimos. Para aqueles que esperam resultados de exames, que as notícias sejam boas e que a tua paz guarde os corações enquanto esperam. Senhor, acalma também a ansiedade relacionada à saúde. Muitos vivem com medo constante de adoecer, com preocupação excessiva com cada sintoma. Liberta-nos deste medo paralisante e ajuda-nos a confiar que os nossos dias estão nas tuas mãos. Pai amado, traz paz ao nosso coração em relação aos nossos filhos. Quantos pais e mães acordam hoje com o peito apertado por causa dos filhos? Filhos que se desviaram dos caminhos do Senhor, que estão em más companhias, que tomam decisões erradas, que enfrentam lutas que não podemos lutar por eles. Senhor, nós colocamos cada filho, cada filha nas tuas mãos poderosas nesta manhã. Tu amas eles ainda mais do que nós amamos. Tu tens um plano perfeito para cada vida. Pedimos que levantes um cerco de proteção angelical ao redor de cada um deles. Onde estiverem, que a tua presença vá com eles. Guarda-os de acidentes, de más influências, de decisões precipitadas, de caminhos perigosos. Senhor, traz de volta ao teu caminho aqueles que se afastaram. Usa circunstâncias, pessoas, sonhos, o que for necessário para tocar o coração deles. Dá-nos sabedoria como pais para educar, para corrigir com amor, para estabelecer limites saudáveis, para ser exemplo do teu amor. Acalma a ansiedade dos pais que não dormem bem preocupados com os filhos. Senhor Deus, queremos entregar a Ti também o nosso trabalho nesta manhã. Há entre nós quem vai enfrentar ambientes difíceis hoje, chefes exigentes, colegas hostis, metas impossíveis, pressão constante.
Pai, vai conosco aos nossos locais de trabalho. Que sejamos luz onde há trevas, paz onde há confusão, exemplo onde há corrupção. Dá-nos sabedoria para fazer o nosso trabalho com excelência, como se estivéssemos trabalhando para Ti e não para homens. Protege os nossos empregos, Senhor, em tempos de crise econômica, onde tantos perdem seus postos, guarda o nosso sustento. E para aqueles que estão desempregados, Pai, abre portas novas. Que esta seja a semana em que chegará a oportunidade esperada, a resposta positiva, a chance de recomeçar. Acalma o coração daqueles que acordam sem saber como proverão para a família. Mostra-lhes que Tu és fiel e que não desampara os Teus filhos. Renova as forças daqueles que estão cansados da luta, que já enviaram tantos currículos, que já bateram em tantas portas. Pai amado, traz paz também à nossa mente. Vivemos em uma época de sobrecarga de informações, de notícias perturbadoras, de comparações constantes nas redes sociais, de pressão para ser e ter mais. Senhor, liberta-nos da tirania da comparação. Ajuda-nos a entender que a jornada de cada um é única, que o Teu tempo é perfeito, que não precisamos competir com ninguém. Acalma os pensamentos acelerados que não nos deixam descansar. Há mentes que funcionam como máquinas sem botão de desligar, sempre preocupadas, sempre planejando, sempre antecipando problemas. Senhor, ensina-nos a viver um dia de cada vez, a não tomar emprestadas as aflições de amanhã. Guarda a nossa mente de pensamentos negativos, de ansiedade generalizada, de medos infundados. Enche os nossos pensamentos com a Tua verdade, com as Tuas promessas, com esperança viva. Que hoje possamos meditar no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, conforme nos ensina Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Senhor, queremos entregar a Ti as nossas emoções nesta manhã. Há corações aqui que estão tristes, sem saber exatamente por quê. Almas que carregam uma melancolia profunda, pessoas que lutam contra a depressão em silêncio. Pai, Tu és perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Como diz o Salmo, capítulo 34, versículo 18, aproxima-te de cada coração ferido neste momento. Toca com Teu bálsamo curador as feridas emocionais que ninguém vê, as dores que não têm nome, a solidão que aperta o peito mesmo em meio à multidão. Senhor, acalma a tristeza, dissipa a escuridão da depressão, traz de volta a alegria de viver. Ajuda-nos a buscar ajuda quando necessário, a não ter vergonha de admitir que estamos fracos, a aceitar o apoio de outros. Levanta pessoas ao nosso redor que possam nos ajudar, profissionais capacitados, amigos verdadeiros, comunidade acolhedora. Senhor, renova em nós a alegria da Tua salvação. Faz-nos lembrar que esta tristeza não durará para sempre, que a alegria vem pela manhã. Pai querido, traz paz aos nossos lares nesta manhã. Que cada casa onde habitam os Teus filhos seja um santuário de paz, um lugar de refúgio, um pedacinho do céu na terra. Expulsa de nossos lares toda discórdia, toda confusão, toda atmosfera pesada. Que haja harmonia entre marido e esposa, compreensão entre pais e filhos, respeito entre todos os moradores. Senhor, abençoa os casamentos que estão passando por dificuldades. Reacende o amor que esfriou, restaura a intimidade que se perdeu, cura as feridas causadas por palavras duras. Ensina os casais a se comunicarem com amor, a resolverem conflitos com maturidade, a perdoarem 70 vezes 7. Protege os casamentos dos ataques do inimigo, das tentações do mundo, da rotina que mata a paixão. Que cada lar seja edificado sobre a rocha firme que é Cristo Jesus. Acalma os conflitos familiares, Senhor. Onde há brigas constantes, traz paz. Onde há falta de diálogo, abre canais de comunicação.
onde há mágoas antigas, traz cura e reconciliação. Senhor Deus, queremos entregar a Ti as nossas decisões nesta manhã. Muitos de nós enfrentamos escolhas importantes que precisam ser feitas. Decisões sobre carreira, sobre mudanças, sobre investimentos, sobre relacionamentos. Pai, pedimos a sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria que Tiago capítulo 1, versículo 5 promete que Tu dás generosamente a todos os que pedem. Ilumina o nosso entendimento, mostra-nos claramente qual é a Tua vontade, fecha as portas que não devemos atravessar e abre amplamente aquelas que preparaste para nós. Senhor, livra-nos de decisões precipitadas, tomadas na emoção ou na pressão. Dá-nos paciência para esperar o Teu tempo, discernimento para reconhecer a Tua voz, coragem para obedecer mesmo quando não entendemos completamente. Acalma a ansiedade daqueles que precisam decidir e não sabem qual caminho tomar. Mostra sinais claros, fala ao coração, usa a Tua palavra, usa pessoas sábias ao nosso redor. Que não erremos o alvo por falta de buscar a Tua direção. Pai amado, traz paz ao nosso coração em relação ao futuro. Vivemos em tempos de incertezas, onde não sabemos o que o amanhã reserva. Mas, Senhor, nós sabemos quem segura o amanhã nas mãos. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Teu caráter não muda, as Tuas promessas não falham, o Teu amor não tem fim. Ajuda-nos a descansar nesta certeza, que não sejamos consumidos pela ansiedade sobre o futuro, mas que vivamos plenamente o presente que nos deste. Senhor, para aqueles que têm sonhos no coração, planos que parecem impossíveis, visões que ainda não se concretizaram, pedimos que não desistam. Renova a esperança, reaviva a fé, dá novo fôlego para continuar lutando. O que Tu começaste em nós, Tu és fiel para completar. Acalma a impaciência, ensina-nos a esperar no Teu tempo perfeito. Às vezes o que parece demora é na verdade preparação. Tu estás trabalhando mesmo quando não vemos, tecendo todas as coisas para o nosso bem. Senhor, queremos colocar diante de Ti também as nossas fraquezas nesta manhã. Reconhecemos que somos falhos, que tropeçamos, que falhamos tantas vezes. Há hábitos que queremos abandonar, mas não conseguimos. Vícios que nos prendem, pecados que se repetem. Pai, não viemos até Ti baseados na nossa perfeição, mas na Tua misericórdia infinita. Pedimos que nos fortaleças onde somos fracos, onde a carne é fraca, que o Teu Espírito seja forte. Dá-nos vitória sobre as tentações que nos assediam. Liberta-nos de tudo o que nos prende e impede de vivermos em plenitude. Senhor, acalma a culpa que nos paralisa. Sabemos que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ajuda-nos a receber o Teu perdão e a não viver debaixo de condenação. O inimigo quer que vivamos atormentados pelo passado, mas Tu dizes que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Esta é uma nova manhã, um novo começo. Pai querido, traz paz ao coração dos idosos que nos ouvem nesta manhã, aqueles que já viveram tantos anos, que carregam tantas histórias, que enfrentam agora as limitações da idade avançada. Senhor, conforta-os na solidão, fortalece-os na fragilidade, honra-os pela vida que viveram, que não se sintam inúteis ou esquecidos, mostra-lhes que ainda têm propósito, que a sabedoria que acumularam é preciosa, que as orações deles têm poder. Acalma os medos relacionados ao envelhecimento, às doenças que vêm, à dependência de outros. Que possam envelhecer com dignidade, cercados de amor e cuidado. Senhor, toca o coração dos filhos e netos para que honrem e cuidem bem dos seus idosos. Levanta cuidadores pacientes e amorosos. Que nenhum idoso seja maltratado ou negligenciado. E Pai,
Prepara o coração daqueles que estão próximos da partida para a eternidade. Que tenham certeza da salvação, paz quanto ao destino eterno, alegria em saber que em breve estarão na tua presença. Senhor Deus, queremos entregar a Ti os jovens nesta manhã. Esta geração que enfrenta desafios que nós nem imaginávamos na nossa juventude. Pressão nas redes sociais, bullying, confusão de identidade, ansiedade precoce, depressão juvenil. Pai, guarda a mente e o coração de cada jovem. Protege-os das influências negativas do mundo, das drogas que destroem, das ideologias que confundem, dos relacionamentos que machucam. Levanta em cada jovem uma identidade firme em Ti, um propósito claro, uma fé inabalável. Senhor, usa os jovens poderosamente nesta geração. Eles não são apenas o futuro da igreja, são o presente. Capacita-os, unge-os, envia-os. Acalma as inseguranças típicas da juventude, as dúvidas sobre o futuro, os medos sobre escolhas de carreira. Mostra a cada jovem o caminho que preparaste para ele. Dá-lhes mentores sábios, amigos verdadeiros, comunidade acolhedora. Que esta seja uma geração que marca a história, que transforma nações, que vive radicalmente para Ti. Pai amado, traz paz ao coração das mulheres que nos ouvem, aquelas que acumulam tantos papéis: mãe, esposa, profissional, filha, amiga. Mulheres que muitas vezes se sentem sobrecarregadas, que tentam dar conta de tudo e acabam se esquecendo de cuidar de si mesmas. Senhor, ensina-as que não precisam ser perfeitas, que está tudo bem pedir ajuda, que descansar não é fraqueza. Acalma a culpa que muitas carregam por não conseguir fazer tudo. Mostra-lhes que o valor delas não está no quanto produzem, mas em quem elas são em Ti. Senhor, cura as feridas específicas que afetam as mulheres, a pressão estética, a comparação constante, as inseguranças com o corpo, as dores de relacionamentos abusivos. Levanta mulheres fortes na fé, mulheres que conhecem o seu valor, mulheres que se apoiam mutuamente em vez de competir. E Pai, de modo especial, conforta aquelas que sofrem com infertilidade, com perdas gestacionais, com filhos que partiram. Abraça estas mães de coração partido e mostra-lhes que Tu guardas cada lágrima delas. Senhor, queremos colocar diante de Ti também os homens nesta manhã. Aqueles que muitas vezes sentem que precisam ser fortes o tempo todo, que não podem demonstrar fraqueza, que carregam sozinhos o peso de prover e proteger. Pai, mostra aos homens que força verdadeira é reconhecer quando precisam de ajuda, que vulnerabilidade não é fraqueza, que chorar não diminui a masculinidade. Liberta-os de estereótipos prejudiciais, de pressões sufocantes, de solidão emocional. Senhor, levanta homens segundo o Teu coração, homens de oração, homens de integridade, homens que lideram suas famílias com amor e sabedoria. Acalma as ansiedades relacionadas ao provimento, ao sucesso profissional, à performance. Ensina-lhes que o valor deles não está no que possuem ou conquistam, mas em quem são em Ti. Cura os homens que foram feridos por pais ausentes, que cresceram sem modelo masculino saudável, que repetem padrões destrutivos. Quebra ciclos de violência, de vícios, de irresponsabilidade. Transforma-os em pais presentes, maridos amorosos, líderes servidores. Pai querido, traz paz ao nosso coração em relação às perdas que enfrentamos. Há entre nós quem está de luto, quem perdeu alguém amado, quem sente um vazio que parece impossível de preencher. Senhor, Tu és o Deus de toda consolação. Aproxima-te daqueles que choram, que sentem saudade, que lutam para aceitar a ausência. Acalma a dor da perda, não apagando a memória, mas trazendo paz ao coração. Ajuda-os a entender que aqueles que partiram em Ti estão bem, estão na Tua presença, livres de dor e sofrimento, e que um dia haverá reencontro. Senhor,
Conforta também aqueles que perderam outras coisas, empregos, relacionamentos, sonhos, saúde. Toda perda dói, toda perda precisa ser lamentada. Mas tu prometes que podes fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam. Que mesmo na perda possamos encontrar a tua presença. Que mesmo no vale da sombra da morte possamos sentir que tu estás conosco. Transforma o luto em força, a dor em compaixão, a perda em um novo começo. Senhor Deus, queremos entregar a Ti também aqueles que estão passando por provações intensas neste momento. Batalhas espirituais, ataques do inimigo, situações que parecem sair do controle. Pai, repreende o adversário em nome de Jesus. Destrói as obras das trevas, quebra toda maldição, anula todo feitiço, desfaz toda inveja. Levanta um escudo de proteção ao redor de cada filho teu que está sob ataque. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, em meio à tempestade, acalma o nosso coração, lembrando-nos que Tu estás no controle, que esta provação não durará para sempre, que estás usando até mesmo isto para o nosso bem e para a Tua glória. Fortalece a nossa fé quando tudo ao redor parece desmoronar. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em Ti e não nas circunstâncias. Que possamos sair desta fornalha refinados como ouro, mais fortes, mais sábios, com um testemunho poderoso do Teu livramento. Acalma todo medo, toda angústia, todo desespero. Tu és maior que qualquer problema que enfrentamos. Pai amado, neste momento pedimos que enchas o nosso coração de gratidão. Mesmo em meio às dificuldades, temos tanto pelo que agradecer. Gratidão pela vida, pelo ar que respiramos, pelo amanhecer que contemplamos. Gratidão pela família, mesmo com suas imperfeições. Gratidão pela saúde que temos, mesmo que não seja perfeita. Gratidão pelo teto sobre nossas cabeças, pelo alimento na mesa, pelas roupas que vestimos. Senhor, perdoa-nos por tantas vezes reclamarmos do que falta e esquecermos de agradecer pelo que temos. Ensina-nos a viver em constante atitude de gratidão, reconhecendo que toda boa dádiva vem de Ti. Acalma o nosso coração insatisfeito, aquele que sempre quer mais, que nunca está contente. Mostra-nos que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas na paz de espírito, no amor verdadeiro, na presença de Deus. Que hoje possamos enxergar as bênçãos que passam despercebidas, os milagres disfarçados de coincidências, a Tua providência em cada detalhe. Obrigado, Senhor, por tudo o que tens feito, fazes e ainda farás. Senhor, traz paz ao coração daqueles que lutam com a autoestima, pessoas que não se sentem suficientes, que se comparam constantemente com outros, que não enxergam o próprio valor. Pai, abre os olhos deles para verem como Tu os vês. Eles são criados à Tua imagem e semelhança, são a menina dos Teus olhos, são preciosos e amados. O valor deles não depende da aprovação humana, não está baseado em aparência física, não se mede por conquistas ou posses. O valor deles está no simples fato de serem Teus filhos. Senhor, cura as feridas causadas por rejeição, por palavras duras, por comparações cruéis. Destrói as mentiras que o inimigo plantou na mente deles sobre quem são. Substitui essas mentiras pela Tua verdade. Que possam se olhar no espelho e ver uma obra-prima de Deus, um projeto único, alguém com propósito e destino. Acalma a insegurança, fortalece a identidade, restaura a confiança. Que possam caminhar de cabeça erguida, sabendo que são amados incondicionalmente por Ti. Pai querido, queremos colocar diante de Ti as situações impossíveis que enfrentamos, aquelas circunstâncias onde já não vemos saída, onde esgotamos todos os recursos humanos, onde a lógica diz que não há mais o que fazer. Senhor,
Tu és o Deus do impossível. O que é impossível aos homens é possível para ti. Pedimos que intervenhas sobrenaturalmente nestas situações, que faças o que nenhum homem pode fazer, que abras caminhos onde não há caminho, que tragas soluções onde não há solução aparente. Aumenta a nossa fé para crer que nada é impossível para ti. Acalma o desespero daqueles que já não sabem o que fazer, que já tentaram tudo e nada funcionou. Mostra-lhes que quando chegamos ao fim de nós mesmos, é aí que tu começas a agir poderosamente. Que vejamos o mar se abrir, as muralhas caírem, os gigantes serem vencidos. Faz milagres, Senhor. Faz o que só tu podes fazer. Que a nossa história seja um testemunho vivo do teu poder. Senhor Deus, traz paz aos nossos relacionamentos com os vizinhos e com a comunidade onde vivemos. Que sejamos sal e luz onde estamos, que o amor de Cristo seja evidente através de nós. Ajuda-nos a ser bons vizinhos, a estender a mão quando alguém precisa, a ter palavras gentis mesmo quando somos tratados com dureza. Senhor, usa-nos como instrumentos de paz nas nossas comunidades. Onde há violência, que levemos segurança. Onde há desunião, que levemos união. Onde há desespero, que levemos esperança. Acalma os conflitos de vizinhança, as brigas por questões pequenas, as fofocas que destroem reputações. Ensina-nos a resolver diferenças com maturidade, a perdoar ofensas rapidamente, a buscar paz com todos. Que a nossa casa seja conhecida como um lugar de acolhimento, onde qualquer pessoa pode bater a porta e será recebida com amor. Abençoa as nossas ruas, os nossos bairros, as nossas cidades, que sejam lugares mais seguros, mais justos, mais amorosos. Pai amado, queremos entregar a Ti as nossas palavras nesta manhã. Que tudo o que sair da nossa boca hoje seja temperado com graça. Que não falemos mal de ninguém, que não fofoquemos, que não mintamos, que não usemos palavras que ferem. Senhor, coloca uma guarda na nossa boca. Há tanto poder nas palavras, poder para edificar ou destruir, para curar ou ferir, para dar vida ou trazer morte. Ajuda-nos a usar as nossas palavras com sabedoria. Que hoje possamos encorajar alguém desanimado, consolar alguém triste, dar esperança a alguém desesperado. Que as nossas palavras sejam como maçãs de ouro em salvas de prata. Senhor, perdoa-nos pelas vezes em que usamos a língua para criticar, julgar, condenar. Purifica a nossa boca, limpa o nosso coração, pois é da abundância do coração que a boca fala. Acalma a necessidade de sempre ter razão, de sempre ter a última palavra, de sempre se defender. Ensina-nos quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. Senhor, traz paz ao coração daqueles que sentem que falharam como pais. Pais que olham para os filhos adultos e veem escolhas que não aprovam, caminhos que não gostariam que tivessem tomado. Pai, acalma a culpa, o sentimento de fracasso, as perguntas intermináveis sobre o que poderiam ter feito diferente. Mostra-lhes que fizeram o melhor que puderam com o que tinham e sabiam na época. Que cada pessoa tem livre-arbítrio e faz suas próprias escolhas. Senhor, nunca é tarde para orar, nunca é tarde para interceder, nunca é tarde para crer que Tu podes transformar qualquer situação. Renova a esperança destes pais. Mostra-lhes que o filho pródigo pode voltar para casa, que a ovelha perdida pode ser encontrada, que o que está morto pode ressuscitar. Continua trabalhando na vida de cada filho. Mesmo quando os pais já não veem mudanças, Teu braço não está encolhido para salvar. Que estes pais descansem sabendo que amam seus filhos, mas Tu os amas infinitamente mais. Pai querido, queremos colocar diante de Ti também o nosso país nesta manhã. Senhor, Tu levantas reis e depões reis, Tu estabeleces autoridades. Pedimos que levantes líderes segundo o Teu coração,
pessoas íntegras, sábias, que temam a ti. Traz justiça onde há corrupção, verdade onde há mentira, honestidade onde há desonestidade. Protege a nossa nação de ataques externos e internos. Guarda as nossas fronteiras, fortalece as nossas instituições, preserva a nossa democracia. Senhor, tem misericórdia da nossa terra. Perdoa os pecados nacionais, a violência, a injustiça social, a opressão dos mais fracos. Traz avivamento espiritual ao nosso povo. Que haja um retorno aos teus caminhos, um reconhecimento de que sem ti nada somos. Acalma as divisões políticas que separam famílias e amigos. Ensina-nos a respeitar opiniões diferentes, a dialogar com civilidade, a buscar o bem comum acima de interesses partidários. Abençoa o Brasil, Senhor. Faz desta nação um farol de luz para outras nações. Senhor Deus, traz paz ao coração daqueles que foram vítimas de injustiças, pessoas que sofreram falsas acusações, que foram prejudicadas por decisões injustas, que viram seus direitos serem violados. Pai, Tu és o Deus da justiça, Tu vês tudo, conheces toda a verdade e no tempo certo farás justiça. Pedimos que intervenhas nestas situações, que a verdade venha à tona, que os inocentes sejam vindicados, que os culpados sejam responsabilizados. Senhor, acalma a revolta, a amargura, o desejo de vingança. Ensina-nos que a vingança pertence a Ti, que Tu retribuirás. Ajuda-nos a confiar no Teu sistema de justiça perfeito, mesmo quando a justiça humana falha. Dá forças para perdoar aqueles que nos fizeram mal, não porque eles merecem, mas porque o perdão nos liberta. Que não fiquemos presos ao passado, amarrados pela mágoa. Liberta-nos, Senhor. Cura as feridas profundas causadas pela injustiça. Restaura o que foi roubado, devolve em dobro o que foi tirado. Pai amado, queremos entregar a Ti também os nossos ministérios e chamados. Cada pessoa tem um propósito específico no corpo de Cristo. Alguns são chamados para pregar, outros para ensinar, outros para servir nos bastidores, outros para interceder. Senhor, mostra a cada um qual é o seu lugar, qual é a sua função, como pode usar os dons que recebeu para edificar o reino. Capacita-nos para o que nos chamaste. Onde falta habilidade, dá competência. Onde falta coragem, dá ousadia. Onde falta recursos, provê. Acalma as inseguranças relacionadas ao chamado. Muitos sentem que não são suficientemente qualificados, que não têm o que é necessário. Mas, Senhor, Tu não chamas os capacitados, Tu capacitas os chamados. Se Tu nos chamaste, Tu nos equiparás. Protege os ministérios de divisões, de orgulho, de esgotamento. Que sirvamos com alegria, com humildade, sem buscar reconhecimento humano, que tudo seja para a Tua glória. Senhor, traz paz ao coração das pessoas que estão longe de casa, aqueles que estão em outras cidades ou países por trabalho ou estudo, que sentem saudade da família, que se sentem solitários. Pai, Tu prometeste estar conosco onde quer que formos, que sintam a Tua presença constante. Levanta pessoas ao redor deles que sejam como família, uma comunidade que os acolha, amigos verdadeiros. Protege-os nos lugares onde estão. Guarda-os de perigos, de más influências, de decisões erradas tomadas na solidão. Senhor, acalma a saudade que aperta o peito. Ajuda-os a aproveitar esta fase da vida, a aprender com as experiências, a crescer com os desafios. E, no tempo certo, permite que voltem para casa ou que a família possa visitá-los. Abençoa também aqueles que ficaram esperando, os pais que sentem falta dos filhos, os cônjuges separados temporariamente. Fortalece os laços familiares mesmo à distância. Que o amor permaneça vivo, que a comunicação seja constante, que logo haja reencontro. Pai querido, queremos colocar diante de Ti as crianças nesta manhã, os pequeninos que são tão preciosos aos Teus olhos. Senhor,
Protege cada criança de todo mal. Guarda-as de abuso, de negligência, de violência. Levanta adultos responsáveis ao redor delas, que as protejam, as eduquem com amor, as ensinem sobre ti desde cedo. Senhor, há tantas crianças sofrendo no mundo, crianças com fome, crianças doentes, crianças órfãs, crianças em zonas de guerra. Pai, tem misericórdia delas. Usa teus filhos para fazer a diferença na vida destas crianças. Acalma os medos infantis, os pesadelos, as inseguranças. Que cada criança cresça sabendo que é amada, que é valiosa, que tem futuro. Abençoa as escolas onde estudam, os professores que as ensinam, os ambientes onde brincam, que possam ter uma infância saudável, alegre, protegida, e que desde pequenas aprendam a te amar, a confiar em ti, a andar nos teus caminhos. Senhor Deus, traz paz ao coração daqueles que lutam com vícios e dependências. Álcool, drogas, pornografia, jogo, comida, compras compulsivas. Senhor, Tu és o libertador. Nenhuma prisão é forte demais para ti. Pedimos que quebres as cadeias que prendem estas pessoas. Liberta-as do poder do vício, da compulsão que as escraviza, do ciclo vicioso que parece impossível de romper. Dá-lhes força para buscar ajuda, coragem para admitir que tem um problema, humildade para aceitar apoio. Levanta grupos de apoio, profissionais capacitados, comunidades restauradoras. Senhor, cura as feridas emocionais que muitas vezes estão na raiz do vício. Muitas pessoas usam substâncias ou comportamentos para fugir da dor, para preencher um vazio, para esquecer traumas. Trata a causa, não apenas o sintoma. Acalma a ansiedade que leva à recaída. Fortalece-os um dia de cada vez. Que hoje possam dizer não à tentação, que hoje possam escolher a sobriedade, que hoje possam dar um passo em direção à liberdade. Pai amado, queremos entregar a Ti também aqueles que trabalham em áreas essenciais, profissionais de saúde que salvam vidas, professores que educam gerações, policiais e bombeiros que nos protegem, trabalhadores de limpeza que mantêm a higiene, motoristas que nos transportam. Senhor, abençoa cada um deles, protege-os nos seus trabalhos muitas vezes perigosos. Dá-lhes força para continuar quando estão cansados, paciência quando lidam com situações difíceis, sabedoria para tomar decisões corretas, que sejam valorizados e respeitados pela sociedade, que recebam salários justos pelo trabalho que fazem. Senhor, levanta mais pessoas para estas profissões tão necessárias. Acalma o esgotamento profissional que muitos enfrentam. Renova as forças, restaura a motivação, reacende a paixão pelo que fazem. Que vejam o seu trabalho não apenas como meio de sustento, mas como ministério, como forma de servir a Ti através do serviço aos outros. Senhor, traz paz ao coração daqueles que estão enfrentando processos judiciais, batalhas legais que se arrastam, advogados caros, incerteza sobre os resultados. Pai, Tu és o juiz supremo. Pedimos que estejas presente em cada audiência, em cada decisão, em cada julgamento, que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita, que os processos sejam resolvidos rapidamente. Senhor, dá sabedoria aos advogados, imparcialidade aos juízes, honestidade às testemunhas. Acalma a ansiedade da espera, o medo do resultado desfavorável, o estresse financeiro que processos judiciais causam. Ajuda-nos a confiar que Tu estás no controle, que nada escapa à Tua vista, que farás justiça no tempo certo. E se o resultado não for o que esperamos, dá-nos graça para aceitar, sabedoria para entender e fé para crer que mesmo assim Tu tens um plano. Protege-nos de processos injustos, de pessoas mal intencionadas que usam a lei para prejudicar outros. Pai querido, queremos colocar diante de Ti também aqueles que estão passando por mudanças significativas na vida. Mudança de cidade, mudança de emprego, mudança de estado civil, mudança de fase da vida. Senhor,
Mudanças podem ser assustadoras mesmo quando são positivas. Há sempre o medo do desconhecido, a insegurança sobre como será. Pedimos que tu vás à frente preparando o caminho. Que cada mudança seja suave, que as adaptações sejam rápidas, que as novas fases sejam abençoadas. Acalma os corações ansiosos diante do novo. Ajuda-nos a ver mudanças não como ameaças, mas como oportunidades de crescimento, de novas experiências, de histórias diferentes. Senhor, quando a mudança não foi escolhida, quando foi imposta pelas circunstâncias, dá-nos graça para aceitar. Ensina-nos que a única constante na vida é a mudança, mas tu permaneces o mesmo. Em meio a todas as transformações, tu és a nossa rocha firme, o nosso ponto de referência seguro. Senhor Deus, traz paz ao coração daqueles que se sentem sozinhos. Solidão que dói, que pesa, que parece insuportável. Há pessoas que moram sozinhas, que não têm família próxima, que perderam amigos ao longo do tempo. Pai, tu prometeste nunca nos deixar nem nos desamparar, que sintam a tua companhia constante. Mostra-lhes que nunca estão verdadeiramente sozinhos, porque tu estás com eles. Senhor, levanta pessoas para cruzarem o caminho deles, para serem amigos verdadeiros, para formarem família escolhida. Ajuda-os a se conectarem com comunidades saudáveis, com grupos onde sejam acolhidos, com pessoas que se importam. Acalma a dor da solidão. Ensina-os a aproveitar os momentos a sós como oportunidades de intimidade contigo, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Que a solidão não seja solidão, mas solitude abençoada. E, Senhor, usa aqueles que já passaram por isso para alcançar outros que sofrem com a mesma dor. Pai amado, queremos entregar a Ti também os nossos sonhos e aspirações. Aquilo que desejamos profundamente, que esperamos alcançar, que trabalhamos para conquistar. Senhor, Tu colocaste sonhos no nosso coração, ajuda-nos a persegui-los com determinação, mas sempre alinhados com a Tua vontade. Se algum sonho não vem de Ti, dá-nos discernimento para abandoná-lo. Se vem de Ti, dá-nos perseverança para não desistir mesmo diante das dificuldades. Acalma a ansiedade de ver os sonhos se concretizarem. Muitas vezes queremos resultados imediatos, mas Tu trabalhas no Teu tempo perfeito. Ensina-nos a aproveitar a jornada, não apenas o destino. Que possamos celebrar cada pequena vitória, cada passo dado na direção certa, cada obstáculo superado. Senhor, alguns de nós tivemos que enterrar sonhos que não se realizaram. Consola estes corações desiludidos. Mostra-lhes que quando um sonho morre, Tu podes plantar um novo, talvez até melhor que o anterior. Senhor, traz paz ao nosso coração em relação às nossas limitações. Todos temos limitações físicas, emocionais, intelectuais, financeiras, coisas que gostaríamos de fazer, mas não podemos, lugares onde gostaríamos de ir, mas não conseguimos. Pai, ajuda-nos a aceitar as nossas limitações com graça. Que não fiquemos frustrados por não poder fazer tudo. Ensina-nos que a Tua graça é suficiente, que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes é justamente nas nossas limitações que Tu brilhas mais. Quando reconhecemos que não podemos, é aí que Tu mostras que podes. Acalma a inveja daqueles que têm o que não temos, que conseguem o que não conseguimos. Cada um tem sua própria jornada, seus próprios dons, suas próprias possibilidades. Ajuda-nos a fazer o melhor com o que temos, onde estamos, com quem somos. E, Senhor, expande as nossas limitações quando for da Tua vontade. Abre portas que pareciam fechadas, cria possibilidades onde não havia. Pai querido, neste momento queremos declarar que confiamos em Ti. Confiamos mesmo quando não entendemos, mesmo quando o caminho está escuro, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Tu és fiel, Tu és bom.
Tu és amor. Nada do que estamos passando te surpreende. Tu já sabes o fim desde o princípio. Tu estás trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Senhor, acalma o nosso coração uma última vez nesta manhã. Enche-nos da tua paz, que excede todo o entendimento. Que esta paz guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que possamos sair deste momento de oração diferentes, renovados, fortalecidos, prontos para enfrentar o dia com confiança, sabendo que não estamos sozinhos, que Tu vais conosco, que a Tua presença nos acompanha aonde quer que formos. Senhor, que esta paz permaneça conosco não apenas hoje, mas todos os dias. Que aprendamos a voltar a este lugar de oração sempre que o coração se agitar, sempre que a ansiedade tentar nos dominar. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Pai amado, queremos colocar diante de Ti, neste momento, todos aqueles que estão em hospitais, pessoas internadas, pessoas em cirurgias, pessoas esperando diagnósticos. Senhor, vai com eles nestes lugares que podem ser tão solitários e assustadores, que sintam a Tua presença ao lado da cama, na sala de cirurgia, no quarto de recuperação. Toca os médicos com Tua sabedoria, os enfermeiros com Tua compaixão, os profissionais de saúde com Tua habilidade. Que os tratamentos sejam eficazes, que as medicações façam o efeito esperado, que a recuperação seja rápida. Senhor, acalma o medo daqueles que enfrentam cirurgias. Dá-lhes paz antes do procedimento, guarda-os durante, restaura-os depois. Para aqueles que receberam diagnósticos difíceis, que a notícia não destrua a esperança. Tu és o Deus que cura, que faz milagres, que pode reverter qualquer situação. Fortalece também as famílias que esperam, que vigiam, que oram do lado de fora. Que logo haja alta hospitalar, que logo possam voltar para casa, que logo a saúde seja restaurada completamente. Senhor Deus, traz paz ao coração daqueles que cuidam de pessoas doentes. Cuidadores familiares que abdicaram de suas próprias vidas para cuidar de um ente querido. Senhor, Tu vês o sacrifício deles, a dedicação silenciosa, o amor demonstrado em cada gesto de cuidado. Fortalece estes cuidadores que muitas vezes estão exaustos física e emocionalmente. Renova suas forças a cada dia. Levanta pessoas para ajudá-los, para dar um respiro, para compartilhar o peso. Senhor, que não se sintam culpados quando precisarem de tempo para si mesmos. Cuidar de outros é importante, mas cuidar de si mesmo também é. Acalma a frustração quando o paciente não melhora, quando os dias se repetem iguais, quando parece que não há progresso. Dá-lhes paciência infinita, amor que não se esgota, esperança que não morre. E Pai, prepara o coração deles para o que vier, seja cura completa ou partida para a eternidade. Que em qualquer cenário possam ter paz, sabendo que fizeram tudo com amor. Pai querido, queremos entregar a Ti também aqueles que estão presos. Pessoas em cadeias, presídios, centros de detenção. Senhor, Tu não te esqueces deles. Jesus disse que quando visitamos os presos, é a Ele que visitamos. Pedimos que toques o coração de cada pessoa privada de liberdade. Que este tempo seja de reflexão, de arrependimento genuíno, de transformação verdadeira. Senhor, leva o Evangelho para dentro das prisões. Que muitos encontrem a Ti nas celas, que muitos sejam salvos, que muitos saiam de lá diferentes do que entraram. Acalma o desespero de quem está preso injustamente. Que a verdade venha à tona, que a justiça seja feita, que logo sejam libertados. Protege-os da violência dentro das prisões, das facções criminosas, das drogas. Levanta programas de ressocialização eficazes. E, Senhor,
Conforta as famílias destes presos que sofrem do lado de fora, que carregam a vergonha, que enfrentam dificuldades financeiras, que não desistam de orar, de visitar, de acreditar na mudança. Senhor, traz paz ao coração daqueles que estão desabrigados. Pessoas que dormem nas ruas, que não têm onde repousar a cabeça, que enfrentam frio, fome, perigo. Pai, tem misericórdia deles. Que encontrem abrigo, que recebam alimento, que sejam tratados com dignidade. Senhor, quebra o preconceito que a sociedade tem com os moradores de rua. Ajuda-nos a ver neles seres humanos preciosos, criados à tua imagem, que por diversas razões acabaram nesta situação. Levanta políticas públicas eficazes, organizações que realmente ajudem, pessoas dispostas a fazer a diferença. Senhor, restaura a vida daqueles que perderam tudo. Dá-lhes oportunidades de recomeço, trabalho digno, moradia adequada. Acalma o desespero de quem não vê saída. Mostra-lhes que sempre há esperança, que nunca é tarde para recomeçar, que tu podes restaurar os anos que foram devorados. E usa-nos, Senhor, para ser tuas mãos e pés estendidos a eles. Pai amado, queremos colocar diante de ti aqueles que estão em situação de violência doméstica, mulheres, homens, crianças que sofrem abuso dentro de suas próprias casas, que vivem com medo, que carregam marcas físicas e emocionais. Senhor, intervém nestas situações. Protege as vítimas, dá-lhes coragem para denunciar, para sair, para buscar ajuda. Levanta pessoas ao redor que percebam os sinais, que ofereçam apoio, que não se calem diante da violência. Senhor, transforma os agressores. Muitos deles também foram vítimas no passado, cresceram em ambientes violentos, repetem padrões destrutivos. Quebra estes ciclos de violência, Pai. Traz cura, traz mudança verdadeira. Acalma o medo paralisante das vítimas. Mostra-lhes que há vida após o abuso, que podem reconstruir, que merecem ser felizes. Levanta casas de apoio, delegacias especializadas, profissionais capacitados, que nenhuma vítima morra por causa da violência doméstica, que todas encontrem proteção e justiça. Senhor Deus, traz paz ao coração dos professores que enfrentam tantos desafios. Salas superlotadas, falta de recursos, desvalorização profissional, alunos indisciplinados, famílias ausentes. Pai, fortalece cada professor, renova a vocação deles, reaviva a paixão por ensinar, mostra-lhes a importância do trabalho que fazem. Senhor, eles moldam gerações, influenciam vidas, plantam sementes que germinarão no futuro. Que sejam valorizados como merecem, que recebam salários justos, condições adequadas de trabalho, respeito da sociedade. Acalma a frustração quando sentem que não estão fazendo diferença. Mostra-lhes que cada aula dada, cada aluno incentivado, cada conhecimento transmitido tem valor eterno. Protege-os de esgotamento, de adoecimento mental, de desistência. Levanta mais pessoas para seguir esta profissão tão nobre. E, Senhor, abençoa também os alunos, que aprendam com alegria, que respeitem seus mestres, que valorizem a educação como ferramenta de transformação. Pai querido, queremos entregar a Ti também aqueles que estão lutando contra pensamentos suicidas. Pessoas que estão tão desesperadas que pensam que a única saída é tirar a própria vida. Senhor, intervém agora mesmo. Afasta estes pensamentos destrutivos. Mostra-lhes que há esperança, que há solução, que esta dor não durará para sempre. Levanta pessoas ao redor que percebam os sinais, que ofereçam ajuda, que estejam disponíveis para ouvir. Senhor, quebra o estigma relacionado à saúde mental. Que não haja vergonha em buscar ajuda profissional, em tomar medicação se necessário, em admitir que está passando por dificuldades. Acalma a dor insuportável que leva alguém a considerar o suicídio.
Toca com teu bálsamo curador, traz luz na escuridão, esperança no desespero. E, Pai, conforta as famílias que perderam alguém para o suicídio. Alivia a culpa que carregam, as perguntas sem resposta, a dor dilacerante. Mostra-lhes que não foi culpa deles, que fizeram o que puderam. Senhor, traz paz ao coração daqueles que enfrentam preconceito e discriminação. Por causa da cor da pele, da origem, da orientação, da condição social, da religião. Pai, perdoa a humanidade pelo pecado do preconceito. Ajuda-nos a ver cada pessoa como tu vês, sem distinção, sem favoritismo, com amor incondicional. Senhor, protege aqueles que sofrem discriminação. Dá-lhes força para não internalizar as ofensas, dignidade que ninguém pode tirar, valor que não depende da aprovação alheia. Levanta leis justas que protejam minorias, sociedade mais inclusiva, pessoas dispostas a lutar contra injustiças. Acalma a revolta de quem é constantemente julgado pela aparência, pela origem, por características que não escolheu. Mostra-lhes que são preciosos aos teus olhos, que foram criados com propósito, que têm lugar neste mundo. E, Senhor, transforma os corações preconceituosos. Onde há ignorância, traz conhecimento. Onde há ódio, traz amor. Onde há divisão, traz união. Pai amado, queremos colocar diante de Ti aqueles que trabalham em missões, missionários que deixaram suas terras, suas famílias, seu conforto para levar o Evangelho a lugares distantes. Senhor, protege cada missionário. Vai com eles onde quer que estejam, guarda-os de perigos, supre todas as suas necessidades. Que vejam frutos do trabalho que fazem, que almas sejam salvas, que vidas sejam transformadas, que igrejas sejam plantadas. Senhor, fortalece-os quando sentem saudade de casa, quando enfrentam dificuldades culturais, quando desanimam diante da dureza dos corações. Acalma a solidão de quem está longe de tudo que conhece. Levanta parceiros de oração, apoiadores financeiros, equipes locais fiéis. E, Pai, levanta mais missionários. Há tantos lugares ainda não alcançados, tantas etnias sem acesso ao Evangelho, tantas línguas sem Bíblia traduzida. Usa-nos de alguma forma na grande comissão, seja indo, enviando, orando ou contribuindo. Senhor Deus, traz paz ao coração daqueles que estão em conflito com a igreja. Pessoas que foram feridas por líderes, decepcionadas por irmãos, escandalizadas por hipocrisias. Pai, cura estas feridas profundas. Mostra-lhes que a igreja é feita de pessoas imperfeitas, que todos falhamos, mas que tu permaneces perfeito. Ajuda-os a separar a tua pessoa das falhas humanas, que não joguem fora a fé por causa de maus exemplos. Senhor, restaura a confiança deles na comunidade de fé. Leva-os a uma igreja saudável, onde sejam acolhidos, amados, restaurados. Acalma a amargura de quem foi traído por quem deveria proteger. Traz justiça onde houve abuso de autoridade, manipulação espiritual, exploração financeira. E, Senhor, purifica a tua igreja. Confronta líderes que se desviam, disciplina com amor, restaura com graça. Que a igreja seja verdadeiramente o corpo de Cristo na terra, refletindo o teu amor, a tua justiça, a tua santidade. Pai querido, queremos entregar a ti também os refugiados e imigrantes, pessoas que fugiram de guerras, de perseguições, de miséria, buscando uma vida melhor. Senhor, tu conheces a dor do exílio. Jesus foi refugiado quando ainda era bebê. Protege cada pessoa deslocada. Que encontrem segurança onde chegarem, que sejam recebidos com compaixão, que tenham oportunidades de recomeçar. Senhor, abençoa as nações que abrem suas portas para acolher. Dá-lhes recursos, sabedoria para integrar, amor para aceitar.
Acalma o medo do desconhecido que refugiados sentem, a língua diferente, a cultura estranha, a saudade da terra natal. Ajuda-os a se adaptar sem perder sua identidade. Protege-os de exploração, de xenofobia, de tráfico humano. E, Pai, traz paz aos países em guerra. Levanta líderes comprometidos com a paz. Que as armas se calem, que os conflitos cessem, que as pessoas possam voltar para suas casas em segurança. Senhor, traz paz ao coração daqueles que lutam com transtornos mentais. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtornos alimentares e tantos outros. Pai, Tu criaste a mente humana e conheces cada desequilíbrio químico, cada ferida emocional, cada padrão de pensamento destrutivo. Pedimos cura para cada mente doente. Toca com Teu poder restaurador. Senhor, levanta profissionais capacitados que possam ajudar, psiquiatras, psicólogos, terapeutas. Que os tratamentos sejam eficazes, que as medicações funcionem, que as terapias tragam resultados. Acalma o estigma relacionado a transtornos mentais. Que não haja vergonha em admitir que está doente, em buscar tratamento, em tomar remédios. A saúde mental é tão importante quanto a física. Senhor, dá forças para continuar lutando nos dias difíceis. Que não desistam de buscar ajuda, de tentar novos tratamentos, de acreditar que podem melhorar. E conforta as famílias que convivem com pessoas com transtornos mentais, que muitas vezes não sabem como ajudar. Pai amado, queremos colocar diante de Ti também aqueles que trabalham na mídia e comunicação, jornalistas, apresentadores, produtores de conteúdo, influenciadores digitais. Senhor, eles têm grande poder de influenciar opiniões, formar pensamentos, moldar cultura. Pedimos que levantes pessoas íntegras nestas áreas, que falem a verdade, que promovam o bem, que usem sua plataforma para propósitos nobres. Senhor, protege-os de pressões para distorcer a verdade, de tentações de sensacionalismo, de corrupção, que sejam luz em ambientes muitas vezes sombrios. Acalma a ansiedade de quem vive exposto ao público, sujeito a críticas constantes, sob pressão de audiência. Ajuda-os a não basear seu valor em números, em curtidas, em aprovação popular. E, Pai, levanta mais cristãos nestas áreas. Precisamos de vozes que representem Teus valores, que defendam a justiça, que promovam a verdade. Usa a mídia para alcançar milhões com a mensagem do Evangelho. Senhor Deus, traz paz ao coração daqueles que estão passando por divórcio ou separação, a dor do fim de um relacionamento, os sonhos que morreram, a família que se desfaz. Pai, conforta cada coração partido. Onde ainda há possibilidade de restauração, age poderosamente. Onde o fim é inevitável, dá graça para aceitar, força para recomeçar. Senhor, protege os filhos no meio desta situação. Que não sejam usados como armas, que não carreguem culpa que não é deles, que continuem sendo amados por ambos os pais. Acalma a amargura, o desejo de vingança, as disputas mesquinhas, que mesmo no fim possam se tratar com respeito, resolver questões práticas com maturidade, colocar o bem-estar dos filhos em primeiro lugar. Senhor, cura as feridas profundas que o divórcio causa. Restaura a autoestima, devolve a esperança de amar novamente, mostra que a vida não acabou. E, Pai, ensina-nos a apoiar quem passa por isso, a não julgar, a oferecer ajuda prática, a ser comunidade acolhedora. Pai querido, queremos entregar a Ti também os empreendedores e empresários. Aqueles que arriscaram tudo para seguir um sonho, que enfrentam incertezas diárias, que carregam a responsabilidade de prover emprego para outros. Senhor, abençoa cada negócio, que prospere, que cresça, que seja sustentável. Dá sabedoria para tomar decisões acertadas, criatividade para inovar,
perseverança para não desistir diante das dificuldades. Senhor, protege de falência, de dívidas impagáveis, de sociedades problemáticas. Levanta clientes, abre portas de oportunidades, conecta com as pessoas certas. Acalma a ansiedade constante sobre o futuro do negócio. Ajuda-os a confiar que tu és o provedor. Que se forem fiéis a ti nos negócios, tu serás fiel em abençoar. Ensina-os a administrar com integridade, a tratar funcionários com justiça, a ser honestos em todas as transações. Que os negócios sejam não apenas fonte de lucro, mas ferramentas para o reino, para abençoar pessoas, para fazer diferença. Senhor, traz paz ao coração daqueles que cuidam do meio ambiente. Ativistas, pesquisadores, profissionais que trabalham com sustentabilidade. Pai, tu nos deste esta terra para cuidar, não para destruir. Perdoa-nos pela forma como temos tratado a criação. Desmatamento, poluição, extinção de espécies, mudanças climáticas. Senhor, levanta uma geração consciente que valorize a natureza, que pratique sustentabilidade, que preserve para as gerações futuras. Dá sabedoria aos governantes para criar políticas ambientais eficazes. Toca o coração das empresas para adotarem práticas sustentáveis. Acalma o desespero de quem vê a destruição acontecendo e se sente impotente. Mostra-lhes que cada pequena ação conta, que mudanças individuais somadas fazem diferença coletiva. Senhor, restaura o que foi destruído. Que florestas sejam replantadas, que rios sejam despoluídos, que ecossistemas sejam recuperados. Tu és o Criador de todas as coisas, e tudo o que criaste é bom. Ajuda-nos a honrar a tua criação. Pai amado, neste momento final, queremos declarar que tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és o Deus que acalma tempestades, que aquieta o mar revolto, que traz paz ao coração angustiado. Obrigado por nos ouvir nesta manhã. Obrigado por cada promessa que nos fizeste e que sabemos que cumprirás. Obrigado porque não estamos sozinhos, porque tu vais conosco, porque a tua presença é constante em nossas vidas. Senhor, que possamos sair deste momento de oração transformados. Que a paz que experimentamos aqui permaneça conosco ao longo de todo este dia. Que quando a ansiedade tentar nos dominar novamente, possamos lembrar desta oração, voltar a este lugar de entrega, renovar a nossa confiança em Ti. Pai, coloca um cântico novo em nossos lábios, alegria no coração, esperança na alma. Que hoje seja um dia abençoado, cheio da Tua presença, guiado pela Tua mão. Entregamos tudo nas tuas mãos poderosas, confiando que tu farás muito mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai amado, obrigado por nos ouvir. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar, por estar sempre ao nosso lado, mesmo quando não sentimos. Que esta manhã seja apenas o começo de um dia cheio de gratidão e alegria. Que possamos caminhar conscientes de que estamos sob Tua graça, que cada passo que damos é guiado por Ti, que cada decisão que tomamos pode ser iluminada pela Tua sabedoria. Senhor, que voltemos a este lugar de oração sempre que precisarmos, que façamos da oração o nosso primeiro recurso e não o último. Que coloquemos Deus em primeiro lugar em cada área da nossa vida, em cada relacionamento, em cada projeto. Confiamos que Tu tens o melhor para nós, que Teus planos são maiores que os nossos, que Teu tempo é perfeito. Vai conosco neste dia, Senhor. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, eu te convido a compartilhar com alguém que também precisa de uma palavra de alento, de paz, de esperança. Escreve Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé. Inscreve-te neste canal para receber mais mensagens que edificarão a tua fé, que fortalecerão o teu espírito, que te aproximarão cada vez mais de Deus.
E lembra-te, tu não estás sozinho. Deus está contigo, vai contigo e nunca te abandonará. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre tudo o que as tuas mãos tocarem. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e a tua mente. Que a alegria do Senhor seja a tua força. Vai em paz, filho amado, filha amada de Deus. Até a próxima oração. Até a próxima oração.